queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje nós vamos dar sequência aos estudos que estamos realizando no livro de Neemias. Nos programas anteriores focamos no tema oração, onde lemos o capítulo 1, versículos de 1 a 10 e extraímos de lá princípios poderosos para a oração eficaz. Queremos agora dar início a uma série de mensagens, tomando por base ainda o livro de Neemias e agora o capítulo 2, versículos de 1 a 10, onde vamos falar sobre como alcançar êxito em nossos empreendimentos. Sejam eles empreendimentos profissionais, sejam eles empreendimentos ministeriais, sejam eles empreendimentos que envolvam a nossa vida em família. O texto dos quais vamos extrair esses princípios para que alcancemos êxitos no nosso empreendimento vão ser extraídos do capítulo 2, versos de 1 a 10 de Neemias. Sagradas Escrituras registram: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei, Neemias dizendo, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou a Neemias: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, Neemias dizendo isso, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Versículo 10, porém, diz: Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Capítulo 2 de Neemias, versículos 1 a 10, de onde vamos começar hoje, extraindo alguns princípios que, se colocados em prática no nosso dia a dia de vida, vão te levar a alcançar êxito nos seus empreendimentos. Nas mensagens anteriores, onde trabalhamos a questão da oração, já dissemos que Neemias ele é um indivíduo do qual muitas pessoas têm escrito a respeito dele. Isso pelo fato de a liderança exercida por Neemias no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém ter acontecido de uma forma assim miraculosa. O que muitos intentaram por décadas e não conseguiram, Neemias conseguiu realizar em apenas 52 dias. Nós percebemos, querido, que essa liderança que Neemias exerceu nesse processo de reconstrução dos muros, ele é marcado por etapas. No capítulo 1, nós vimos que a primeira etapa, e hoje também nós vimos alguma coisa em relação a isso, é marcada pela oração.
Neemias, ele ora ao Deus dos céus, ele pede a orientação, a direção de Deus. Numa segunda etapa, nós vemos Neemias partindo da oração para a ação. Ele vai então e ele conversa com o rei, com aquele que é o responsável, não só pelo local onde ele está vivendo, onde ele está trabalhando, mas esse homem, Artaxerxes, é responsável por grande parte do mundo que se encontra dominado por ele nessa época. E Neemias sabe que o território que era da nação dele fora outrora subjugado por um outro povo, do qual esse povo também veio a ser subjugado agora por Artaxerxes. E Artaxerxes, ele tem uma percepção diferente em relação à conquista, em relação a domínio, em relação a poder. E Neemias percebe que ele pode, através da oração e do diálogo com Artaxerxes, conseguir ajuda, cooperação, acima de tudo, o sim dele para que ele vá a Jerusalém e reconstrua os muros que estão caídos e ele leve então esperança para aquelas pessoas que estão lá. Queridos, como alcançar êxito em nossos empreendimentos? Neemias, ele nos dá algumas dicas, e neste texto que nós lemos no capítulo 2, versículos 1 a 10, nós vamos encontrar uma série de princípios, de orientações que nos são dadas pelo próprio Neemias. Para obter êxito em nossos empreendimentos, nós precisamos, num primeiro momento, ter uma atitude positiva. É isso que nos mostra o versículo 1, quando nós lemos: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. E Neemias diz assim: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, na presença do rei. Queridos, esse momento de levar o vinho ao rei é um momento ímpar, é um momento, sem dúvida alguma, singular. É um momento em que Neemias está ali, tete a tete com ele. E por essa ocasião, Neemias diz que ele estava entristecido perante o rei. Mas o fato de ele estar entristecido não o levou a deixar de prestar o serviço que ele vinha prestando já há tantos anos ao rei Artaxerxes. Ele diz: eu nunca antes estivera triste diante do rei. E mesmo estando triste, ele não deixa de servir ao rei com o mesmo cuidado, ele não deixa de servir ao rei observando todos os detalhes que ele deveria observar por ser servo do rei. Seu sentimento de tristeza não podia de forma alguma substituir a sua competência, não podia de forma alguma substituir a sua experiência. Vamos além, queridos. O sentimento de tristeza, o qual nutria Neemias nesse momento, não podia mudar os fatos, nem substituir o crescimento pessoal. E também nós precisamos entender e compreender que assim era com Neemias e também é conosco. O sentimento de tristeza que muitas vezes toma conta da nossa vida, ele não melhora automaticamente. Se você está triste por alguma situação, por alguma condição que a vida tem te trazido, perceba que essa tristeza não vai mudar automaticamente. Porém, todavia, você não deve deixar que essa tristeza, ela promova diferença no seu relacionamento para com aquelas pessoas que você serve ou para com aquelas pessoas que te servem. Querido, querida, ao estudar a fundo a vida de Neemias, fica claro que ele era um homem de atitude positiva. E por ser um homem de atitude positiva, ele pôde influenciar as pessoas em seus dias e ainda nos influencia nos dias de hoje. Pois, como eu já frisei e destaquei, muitas pessoas escrevem livros tomando por base a vida de Neemias, o exemplo de vida que este homem teve ao palmilhar por este mundo, vivendo cativo, vivendo como escravo, mas tendo o privilégio e a possibilidade de servir ao rei. Ele então usa esse serviço que Deus lhe coloca nas mãos para realizar, para beneficiar o seu povo e, evidentemente, também a ele próprio. De maneira que ele sempre exerce a sua função, a sua atividade
com cuidado, com zelo, com denodo, fazendo mão da experiência que ele foi adquirindo, e isso lhe leva a ter a condição de, no momento em que o rei percebe que ele está abatido e entristecido, ele, então, nesse momento, colocar diante do rei uma necessidade que ele sentia ser dele e uma necessidade que, sem dúvida alguma, também era das pessoas que estavam vivendo lá em Judá, vivendo em Jerusalém, ainda que tendo os muros da cidade queimados, destruídos. Eles estavam lá. E Neemias, então, sente as dores dessas pessoas, desses compatriotas seus. E ele pede ao rei para que vá lá, então, realizar esse empreendimento de reconstruir os muros. Ainda que triste, ele tem uma atitude positiva. Ele não deixa de realizar a sua tarefa como o fazia todos os dias, mas ele aproveita o ensejo e coloca diante de Deus aquilo que ele percebe ser uma necessidade das pessoas que lhe são próximas. Neemias já vive a boa notícia do Evangelho, onde Jesus nos diz para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Eu, você, nós que estamos palmilhando por este mundo como discípulos de Jesus, independente da situação que estamos vivenciando, independente de você estar vivenciando um momento de tristeza, de angústia, de decepção, querido, não deixe que esse sentimento domine a sua vida a ponto de levá-lo a exercer as suas atividades de maneira não zelosa, de maneira não inteira. Realize todas as suas atividades, independente da sua situação, com inteireza de ser, com o cuidado, com o denodo necessário para que isso então seja algo elogioso para aquela pessoa a qual você está desenvolvendo aquela atividade. Neemias é um líder diferenciado, ele é um homem eficiente e eficaz, e nós percebemos que, além de ser um homem de oração, ele é um homem de ação. E a ação que ele desenvolve nesse momento, aqui no capítulo 2, versículo 1, é realizada no momento em que ele se encontra entristecido, abatido, quem sabe, se sentindo muito pequeno diante daquela situação. Mas ele não permite que isso o desestabilize, muito pelo contrário. Ele tem uma ação proativa, ele tem uma ação positiva e ele vai à luta. Fica aqui também o meu conselho para você que me assiste, seja pela TV, seja pela internet. Tenha uma ação positiva, seja proativo, independente da situação. Deus, o Senhor, que é seu Criador, meu Criador, nosso Criador, Ele nos fez para que tenhamos êxito nos nossos empreendimentos, tenhamos êxito na nossa relação conjugal, familiar, tenhamos êxito na nossa relação profissional, tenhamos êxito nos nossos empreendimentos, sejam eles quais forem, e que Deus tem nos colocado as mãos para empreender. Então, meu querido, não se entristeça, não desanime. O Senhor, Ele é contigo e, com certeza, se você tiver essa ação positiva, inspirando-se na ação positiva de Neemias, você vai ver que as coisas elas vão se desenrolar e você vai poder perceber e ver a boa mão de Deus agindo sobre a sua vida, levando você a ter êxito no seu empreendimento. Acredite, creia, o Senhor, Ele é contigo e Ele quer que você viva uma vida exitosa. E que em nome de Jesus, essa palavra possa levar você a querer ter êxito, independente da situação que você viva, nos empreendimentos que você está desenvolvendo neste momento. Que Deus te abençoe. Nós vamos chamar agora os apoiadores e eu volto já já para orar com você e por você. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora, ela é credenciada em 9
companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora Potenza fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67-3422-0375 ou 9972-1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Maquipel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Maquipel você encontra produtos de qualidade com garantia e ótimos preços. Maquipel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Muito bem, queridos, já retornamos depois de apresentar os nossos apoiadores e eu quero nesse momento convidar você para que oremos ao Senhor juntos. Eu não sei qual é a situação pontual da sua vida nesse momento, não sei se você está triste, desanimado, desencorajado, mas eu sei de uma coisa, o texto que nós lemos de Neemias capítulo 2, versículos 1 a 10, nos mostra Neemias vivendo um momento em que ele está entristecido, abatido, se sentindo até mesmo inferiorizado. Mas ele não se deixou dominar por esse sentimento. E ele cumpriu com as suas obrigações, com as suas atividades, tendo o cuidado necessário, realizando as atividades com excelência. E em vindo a oportunidade, ele respondeu à indagação do rei, dizendo que ele estava entristecido porque os seus compatriotas viviam numa situação difícil. A cidade onde os seus pais estavam enterrados estava com os muros queimados e destruídos. E isso entristecia o coração de Neemias. Neemias era alguém que, sendo servo do Deus Altíssimo, tinha chegado a uma condição de destaque junto ao rei Artaxerxes. E ele servia ao rei, ainda que sendo escravo. Servia o rei com zelo, com cuidado, e isso chamou a atenção do rei, tornando, sem dúvida alguma, alguém que veio a se preocupar quando percebeu Neemias com um semblante entristecido. Se o rei, um indivíduo humano, se preocupou com a tristeza de Neemias, quanto mais o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor da sua, da minha, das nossas vidas. Você está triste? Então eu quero que você curve a sua fronte nesse momento e nós vamos orar àquele que, sem dúvida alguma, pode encher o seu coração com a alegria do Espírito. E não só encher o seu coração com a alegria do Espírito, mas também a sua alma com ânimo, com coragem, com vitalidade, para que você sacuda a poeira e você leve adiante, com oração e com ação, os seus empreendimentos. Se você está com dificuldade em algum deles, eu quero que você os apresente diante de Deus nesse momento, o empreendimento no qual você está encontrando alguma dificuldade. E este Deus que tudo pode, que nós servimos, sem dúvida alguma, vai lhe dar condições e capacidade para que você supere esse obstáculo, essa dificuldade, e você venha atravessar, não é,
este rio, este vale, talvez esse deserto, chegando do outro lado, dançando a dança da vitória, cantando o hino da alegria e, acima de tudo, dando glória a Deus e aleluia. Curve a sua fronte, nós vamos orar a este Deus que, sem dúvida alguma, quer abençoar ainda mais a sua, a minha, as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus Deus e pés. Pai, nós te damos graças porque sabemos que Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Tu tem criado a cada um de nós, Papai, para que tenhamos êxito na nossa caminhada de vida, para que vivamos, acima de tudo, uma vida exitosa na relação contigo e na relação com o próximo. Papaizinho querido, cada um de nós empreende em algumas situações da vida, no casamento, na família, na vida profissional, ó Deus, e muitas vezes encontramos obstáculos, dificuldades, como o próprio Neemias vai encontrar quando ele chega lá em Jerusalém. Ele encontrou obstáculos a partir de 3 pessoas que lá viviam, Sambalate, Tobias, ó Deus, e Gesem. Meu Deus e Pai, muitas vezes nós encontramos obstáculos em nós e fora de nós. E nós queremos, nesse momento em que estamos orando com aqueles que nos assistem e nos ouvem, rogar que o Teu Santo Espírito direcione, acima de tudo, capacite a cada um desses Teus filhos e servos e servas, para que eles, meu Deus, mediante a unção do Teu Santo Espírito, alcancem êxito nas suas realizações dos seus empreendimentos. Nós repreendemos, meu Deus, meu Pai, toda a ação do inimigo e pedimos que Tu derrame graça, força, vitalidade àqueles que nos ouvem, nos assistem e oram conosco neste momento, para que eles consigam, ó Deus, alcançar êxito nos seus empreendimentos. Em o nome de Jesus eu os abençoo e declaro sobre a vida deles uma palavra de bênção e de vitória, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Falando de Vida e estamos dando início hoje a esta série embasada no capítulo 2, versículos 1 a 10 do livro de Neemias, onde estamos extraindo orientações para que a partir do segmento delas nós tenhamos condições de alcançar, de obter êxito nos nossos empreendimentos. Se você está empreendendo em alguma coisa e isso não está caminhando muito bem esse seu empreendimento, eu convido você para estar conosco nessa série de mensagens como alcançar êxito em seus empreendimentos. Então fica aqui o meu convite. Nós vamos daqui um pouco apresentar logo mais o segundo programa, onde estaremos trazendo a sequência dessa primeira mensagem sobre esse assunto. Que Deus te abençoe, você fique conosco, porque nós estaremos, através da TV Grande Dourados, apresentando uma série de outras programações que, sem dúvida alguma, são bênçãos para a sua vida. E na sequência, na próxima programação do Falando de Vida, daremos continuidade a esse tema. Deus te abençoe, fique com a programação da TV Grande Dourados e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. E amém.